Bom, ainda falando do ano 1000 da era cristã, eu coloquei aí o item 25, o Jesus católico e as divindades pagãs. Eu peguei um texto de uma obra, a Babilônia, a Religião dos Mistérios. É um livro que ele já não se encontra nem mais para vender, né? Mas um livro que fala da Igreja Católica como a Babilônia Apocalíptica. Esse livro desapareceu das estantes. Pois bem, mas ele diz: figuras supostamente de Cristo foram pintadas com raios dourados circundando sua cabeça. Esta era exatamente a maneira como o Deus Sol dos pagãos havia sido representada por séculos. Então, cada vez que você vê os santos católicos, né, todos com essa auréola aí, de onde que vem isso? Isso vem do Deus Sol, porque o dia 25 de dezembro era o dia do culto ao Deus Sol. Bom, os católicos eles falam o seguinte, que eles estão, na verdade, fazendo uma adaptação para facilitar a entrada das pessoas no catolicismo ou no cristianismo como eles pensam, tá ok? Isso é só uma estratégia para atrair, mas só que presta atenção, eles começaram a praticar coisas que só os pagãos praticavam, que é a crença no purgatório, a invocação ao mundo dos mortos. Essa auréola aí, esse sol aí atrás, você encontra lá no budismo, em todas as religiões pagãs, porque o sol, ele era assim, vamos dizer, o maior objeto de idolatria no mundo antigo, porque todos percebiam que o sol ele tinha uma grande influência na plantação. Todos viviam da plantação. Todos, a grande maioria vivia do cultivo do solo. Né? O comércio era para poucos. Então, essas pessoas que viviam do cultivo do solo, eles percebiam que o sol e a lua, eles influenciavam na plantação. E é fato, influenciam mesmo. Né? O meu pai era do interior, ele falava, você tem a época certa para você plantar, tinha onde ele plantava empim, né? Então ele tinha a época certa do ano para plantar, e isso é usado até hoje, é sabido que é, existe sim uma influência. E quando Deus criou o Sol e a Lua, diz que ele criou para sinais, tempos e estações. Então o Sol se tornou um grande símbolo, um grande objeto de adoração e de idolatria. E a Lua também. Tanto que a Lua, ela era, por exemplo, o símbolo de Semíramis. Né? Como Nimrod era o Sol e Semíramis era a Lua. Okay? Então, o que a Igreja Católica fez? Ela fala que é estratégia, mas na verdade não é estratégia, porque se você adotou doutrinas que os pagãos adotavam, que é a invocação ao mundo dos mortos, essa crença, então você, na verdade, está praticando o que eles praticavam. Bom, essa aí é uma figura que seria representando Agostinho de Hipona, que eu coloquei aí na página 39 para vocês, e na página 40, como é, por exemplo, representado o Buda. E entre os celtas, vocês sabem que está muito popular, tem a figura de Odin, que era o deus Sol. Tanto que a cruz celta, se você procurar cruz celta na internet, hoje é tão fácil, né? Você vai no Google, né, cruz celta, ele vai te mostrar como é a cruz celta. É uma cruz com um sol, porque é a união, né, do catolicismo com a religião celta. Essa é a principal cruz utilizada pelo Papa. Então isso aqui é um despertamento para vocês também, isso é um despertamento para vocês, porque isso que eu estou falando para vocês responde muito o que as pessoas estão questionando sobre essa aproximação das igrejas com a Igreja Católica. A Igreja Luterana assinou em 2017 um acordo com a Igreja Católica dizendo que não existe mais questões doutrinárias que dividam católicos e luteranos. Os presbiterianos apoiaram, os metodistas apoiaram, então eles assinaram um acordo com a Igreja Católica. Essa união que está acontecendo
ela é, na verdade, por um erro de interpretação, que eles pensam que aqui tem uma só igreja, e eu estou mostrando para vocês que não. Eu estou mostrando para vocês, considero mais do que provado que eles estão errados. É claro que existia muitas igrejas, mas de forma resumida existiam duas igrejas. Uma igreja que ela batizava recém-nascido e acreditava em purgatório. Estou destacando essas duas doutrinas. E uma outra doutrina de igrejas que só batizavam adultos e não acreditavam em purgatório. Então, essa distinção existe de forma bem clara na história. Bom, eu coloquei aqui também um outro texto para vocês, falando dessas religiões, a obra A Inquisição Espanhola e a Inquisição Portuguesa, a história e o legado das instituições mais infames da Igreja Católica. Uma obra publicada agora em 2010, né? Uma obra de Charles Rivers, um historiador. Ele diz, muitos dos feriados, veja, para esse historiador ele diz cristãos, muitos dos feriados cristãos. Ele, além de descrever a violência que a Igreja Católica fez na história, ele também acaba fazendo comentários sobre outros temas, né? Então, ele descreve os católicos como cristãos porque os historiadores acreditam nisso que a Igreja Católica conta, que ela era a única igreja, que ela era a igreja verdadeira. Eles acreditam, então, eles colocam assim. Eu mudei, coloquei entre colchetes para indicar que eu estou mudando. Eu coloco, então, muitos dos feriados católicos, se não todos, são realmente baseados nas celebrações ou observâncias de outras religiões. Até o nome do chefe da igreja, o Papa, é derivado do título oficial do sumo sacerdote do panteão romano. O termo Pontífice Máximos foi usado para designar o chefe da igreja cristã, com um de seus títulos oficiais sendo o sumo pontífice. Ok? E eu comento, até o chapéu do Papa era o mesmo usado pelos sacerdotes pagãos, essa mitra que eles utilizam, era a mitra, era o chapéu que os sacerdotes, né, do deus Mitra utilizavam. Se você chegar na internet, fizer uma pesquisa rápida aqui no Rio de Janeiro, procurar arquidioceses, você vai ver que a maioria delas é dedicada a Mitra. O que era a Mitra? Era uma divindade romana, né, que tinha um dos nomes dessa divindade que era celebrado no dia 25 de dezembro. Ok?